Olá, estamos ao vivo. Bom dia, povo de Deus. Shalom. Sejam bem-vindos. Estamos mais uma live. Vamos falar sobre vida emocional. Vamos falar sobre saúde emocional, compartilhando um pouquinho aqui de algumas experiências, de algumas curas. Quero agradecer a presença. Anderson, Diácono Anderson, seja bem-vindo. Compartilha a live, amém? Pessoal, a galera que foi entrando, compartilha com quem precisa ouvir essa palavra. Se essa palavra nesse dia de hoje, fazer muito sentido para a tua vida, para a tua alma, para as tuas emoções, compartilhe no nome de Jesus. Bom dia, Lídia. Tudo bom, filha? Já quero aqui, cumprimentar todos também, com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que nesse dia de hoje o Senhor venha entrar com paz, com graça, com sabedoria, com provisão, com bênçãos, milagres, restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, onde tiver um território, precisando de restauração, de cura, que o Senhor venha fazer no dia de hoje. Então, já estou aqui, chama a galera aí para poder estar entrando, e eu já quero aqui falar um pouquinho de hoje, que essa semana, eu acho que vou falar para você desde o início do mês. Eu estava falando aqui sobre a live que nós iríamos aqui, estar juntas, falando um pouquinho sobre emoções, como que nós funcionamos, o nosso padrão de funcionamento. Nós temos temperamentos, mas também nós temos, os nossos traços de caráteres emocionais, que nós já nascemos com o sistema nervoso, com o nosso neurodesenvolvimento já desenvolvido, só que durante as primeiras fases da vida, da infância, vou falar da parte que o bebê já nasce, até as primeiras fases da vida dela, até os 7 anos, o desfraude ali, ela está ainda, no neurodesenvolvimento, sendo ali minimizado, sendo trabalhado, sendo formado, e dali para a pré-adolescência, adolescência, fase adulta, ele já tem ali uma formação, como ele sente, como ele se pertence, como ele se comporta, como ele se reproduz também neste mundo, baseado nas experiências que ele trouxe na sua genética, pelas informações das nossas células, que são o nosso DNA, ele traz essa informação das nossas mães, da nossa genética, e assim também as nossas células emocionais também trazem essa informação. E nós crescemos, passamos por experiências, e isso daí vai sendo mais uma bagagem, mais uma potência, para isso daí, continuar a nossa vida. E como é importante nós falarmos, de como nós funcionamos sobre a nossa vida emocional. Então, já aquecendo aqui esse primórdio, eu passei esse mês inteiro compartilhando alguns conteúdos aí no feed, falando sobre como nós enxergamos a vida, e como nós conseguimos reproduzir aquilo que muitas vezes nós fomos deparados com desafios, fomos frustrados ou fomos perseguidos, enfim, cada um tem uma história, tem uma geografia, vem trazendo ali algumas dores, algumas pressões, e isso vem mudando o contexto da nossa mentalidade, por isso que é tão importante a gente ter uma mentalidade fortalecida, e isso que nós vamos falar sobre a vida emocional, essa vida que nós saímos, da madre, do ventre da nossa mãe para a vida inteira, e estamos aqui, e essa vida, essa saúde, da nossa mente, da nossa psique. Porque todos nós temos uma conexão, todo ser humano nasceu com uma conexão
com Deus, com a conexão com o seu Criador, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sou religioso, eu não tenho, né, espiritualidade. Tem algumas pessoas que falam assim, eu sou cristã, né, sou católica. Então, cada um tem o seu exercício, a sua crença, a sua fé, né? E às vezes, dependendo, porque há essas diferenças nas crenças, na sua fé e a religião, as pessoas acham que as conexões, elas são diferentes. Mas eu quero falar para você que o Criador, né, ele tem a conexão com o seu ser que foi criado, né, a sua formação, pela porção dada do seu Espírito. Né? Hoje nós somos filhos de Deus. Né? Hoje existe um povo que foi gerado. Né? Nós olhamos que todos nós, descendentes, nós entramos, né, nessa raiz que todo ser humano nasceu de quem? Nasceu de uma família, que foi Adão e Eva. Então, Adão e Eva foi essa primeira família que fez o quê? Fez a geração humana, né, subsistir e existir sobre a Terra. Então, nós estamos aqui porque partimos disso. Só que alguém criou essa família, sim ou não? Alguém criou Adão e Eva. Então, nós olhamos que todos nós somos filhos dessa geração. Somos filhos de quem? Deste Criador, de Deus. E todo ser humano tem essa conexão, porque foi-nos dado o quê? Foi-nos dado esse sopro de vida, foi-nos dado o ruar de Deus sobre nós. Então, nós temos essa conexão. Portanto, que quando morremos, o que vai acontecer? Né? O corpo vai voltar ao pó e o espírito vai voltar aonde? A Deus que nos deu. Então, nós sabemos que essa conexão do ruar da vida, nós temos Deus. Então, tudo que tem vida, ele o quê? Ele floresce. Tudo que tem vida, tudo que se move, tudo que é um ser vivo, ele tem uma conexão. Então, nós estamos vivos, tudo que nós vemos se mover, ele tem o quê? Uma conexão com o seu Criador. Então, essa estação de vida, né, de movimento, faz o que? Faz cada um florescer. Seja na natureza, né, nós olhamos toda a criação da terra, também em questão de quê? Também em questão do ser humano. Tudo que é vivo, tudo que tem vida, tudo que se move, ele tem o quê? Ele tem que florescer. Então, esse é o estado, esse é o estado original, esse é o estado verdadeiro, esse é o estado natural de tudo aquilo que tem vida, ele florescer. Então, quando a partir do momento não há o que essa estação de florescimento, principalmente o humano, alguma coisa está desconectada. Alguma coisa está o que? Fora do ar. Então, esses dias, principalmente ontem, eu compartilhei muito sobre este conteúdo nos stories, né? Sobre esse florescimento. Né? A natureza, a criação está intimamente ligada com Deus, está intimamente ligada com o Criador. Nós estamos ligados intimamente pelo quê? Por este ruar, por esse sopro de vida que veio de Deus. Então, como eu falei no início, né? Independente da sua fé, independente da sua crença, da sua religião, se você é ateu ou não, independente disso, você tem que entender que você corpo é um espírito e intimamente nós estamos ligados com Deus. Por quê? Porque nós temos o espírito de vida que ele soprou sobre nós. Então, todos nós, essa natureza, essa criação, estamos ligados, né? Deus está ligado com essa criação, com essa criatura. Então, se nós, como estamos falando sobre vida emocional, como nós estamos falando sobre saúde emocional, nós olhamos o quê? Que tudo aquilo que está emocionalmente saudável, ela faz o quê? Ela floresce. É isso que vai acontecer. Quando nós olhamos o tempo das estações, o tempo do florescimento, o tempo da colheita, o tempo que há mudanças das fases, né? Assim, que é verão, verão, é outono, é inverno, né? Primavera. Então, nós olhamos essas estações. Cada um tem uma fase para quê? Para poder florescer, para poder chegar a esta colheita. Então, quero falar que a nossa vida foi feita para isso.
foi para estarmos, né, emocionalmente bem desenvolvidos. É para estarmos florindo. Florir não só em uma área, porque a nossa vida é uma roda. E se um lado da nossa vida, essa roda, ela falhar, ela estiver, né, paralisada, ela estiver bloqueada, então essa roda, esse fluxo da nossa vida, ele não está girando, ele não está fluindo. O fluxo da nossa vida está interrompido. Então, nós olhamos que nós nascemos na forma original, conectados com essa criação, com esse Deus que nos criou, que fomos criados para florir. Nós iremos fluir, nós iremos, né, sair desse fluxo que fomos plantados, fomos semeados para isso, tanto no corpo, na alma, do espírito, para viver todas as estações. Que nós vamos passar a estação emocional de inverno, estação emocional igual o verão, né, calor, emoções, né, a todo vapor, aquele inverno, aquele frio, aquela frieza, né, por causa nós estamos no fluxo da vida, e essa vida é muito intensa, e essa vida que Deus nos deu, eu sempre falo que a vida, ela não é só uma vista. A vida é uma plenitude. Muitas vezes eu estou olhando a minha vida pelo meu ângulo, e nós esquecemos de olhar a nossa vida pelo ângulo de Deus. E eu vou trazer aqui, né, alguns personagens bíblicos, até uma mulher, que ela estava olhando a vida dela pelo ângulo da sua visão. E ela esqueceu de olhar a sua vida pelo ângulo de Deus. E nós precisamos o quê? Entender as estações da nossa vida, tudo que permeia, né, a nossa geografia. Que essas estações, elas fazem nos desenvolvermos, principalmente o nosso neurodesenvolvimento, a nossa mentalidade, ela faz a gente, né, dar aquele power, né, a gente sai do estado, né, de paralisação, aquilo que está estagnado, então a gente tem um restart aí. Então, se essa natureza que nós estamos olhando, né, no seu estado emocional, no seu estado original, foi para poder florir, foi para poder florescer, gerar frutos e ter tempo de colheita. Assim, quero falar que também é a nossa vida. Todos nós nascemos para isso. Então, se alguma área da nossa vida está paralisada, nós precisamos rever essa roda. Nós precisamos rever isso que está acontecendo. Nós precisamos colocar tudo, né? Vou falar, né, não sabe, colocar ali na balança e ver o que está faltando. Ver o que está, porque nossa vida, tanto no corpo, no físico, que eu sempre falo que o nosso corpo tem um chamado, né? Como nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque é Ele que vai fazer nos movimentarmos, é Ele que vai fazer a gente ir e voltar. É aqui nesse corpo que nós vamos expressar e manifestar o reino de Deus em nós. Que vamos sair e vamos avançar. Vamos propagar aquilo que Deus nos entregou. E quando o nosso físico não está bem, nós precisamos o quê? Avaliar, nós precisamos ver o que precisa ser feito. No estado emocional, também vou falar que o nosso mundo interior, né, o nosso corpo, o nosso físico é o veículo, mas o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma é a sede das nossas emoções. E é por aqui que vai se expressar, é aqui que eu vou viver a vida que Deus escolheu, é aqui nesse mundo emocional que eu vou enxergar e interpretar, né? E ser a protagonista, ser o protagonista dessa história que Deus escreveu para nós, né? Como uma vida, né, de uma plenitude, que não é só uma vista, mas é uma vida completa, plena e abundante. E vou falar aqui no espírito, né? A gente ser um ser, né, um ser abundante, né, onde nós multiplicamos e reproduzimos os dons e talentos que Deus nos deu. Cada um de nós nascemos com um propósito específico nessa terra, nessas dimensões, nessas três áreas. E quando a nossa vida também financeira, ela está bloqueada, isso também indica que muitas coisas estão pendentes na nossa vida, já começando no físico, na alma e também no espírito. Então, nós temos aqui, né, referências bíblicas para falar
tanto nessa área do corpo, da alma e do espírito, e principalmente da área financeira. Que essa roda que faz a nossa vida girar, ela precisa estar num todo, numa plenitude e ampliada, de forma que nós possamos transbordar. Vou falar aqui não somente no nosso território, mas transbordar no território de muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Então, eu vou falar para você, porque muitas vezes, né, nós não conseguimos viver essa plenitude, porque nós não conseguimos, né, florescer, porque o estado normal do florescimento humano é estar em produção, é estar o quê? Né, nesse plantio, nessa semeadura, nessa colheita, né, vivendo essas fases, né, esse neurodesenvolvimento sendo, né, desenvolvido e a cada dia vivendo esse aprendizado e esse crescimento. E muitas vezes nós estamos paradas, estamos bloqueadas, né, que eu estava compartilhando, quem teve a oportunidade de ver os stories, né, que o problema, né, que muitas vezes nós não estamos desenvolvendo, né, essa mentalidade fluindo, né, nessa conquista, nessa colheita, em todas as coisas da nossa vida, a roda da nossa vida girando e fluindo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos confusos. Muitas vezes estamos confusos. Quantas vezes, né, são tantas demandas na nossa vida, né? Pense a rotina da vida, o século hoje como está. Vou falar para você que o mundo hoje não é a mesma forma de como eu estava há alguns anos atrás. A vida hoje não está da mesma forma na época que eu nasci, né? Pensa, né? A minha mãe sempre falava assim que os bebês nasciam, demorava, né, uma semana para abrir os olhos. Pensa aquela calmaria, aquela lentidão, né? Pressa para quê, né? Tudo assim no tempo, tudo no stand-by, né? Calma. Era tudo mais leve, era tudo mais light, era tudo num fluir assim, né? Respeitando o seu tempo e as limitações. Hoje, querido, hoje a gente não está mais nesse stand-by, a gente não está mais entendendo o fluir, né, que o mundo nos levou, porque o mundo do lado de fora nos leva a viver, né, uma sensação de que todo tempo nós estamos vivendo uma pressão, todo tempo nós estamos sendo cobrados de algo, o tempo inteiro, né, sendo aquela chamada para a correria, para o estresse, né, para algumas demandas. Então, o problema também é o quê? São essas demandas, são as rotinas que vão nos fazendo perder. E essas ocupações exageradas vão assaltando a nossa alma. Vão assaltando aquilo que é o primordial, aquilo que é a nossa primazia, aquilo que é a nossa essência. E tantas oportunidades e tantas portas que estão abertas e ao mesmo tempo nós não conseguimos acessar, não conseguimos florescer. Por quê? Porque emocionalmente nós não estamos bem desenvolvidos. Porque emocionalmente alguma coisa na roda da nossa vida está faltando ali regular. E quando nós olhamos se nós temos semente, todo ser humano nasceu com semente. Porque primeiro, nós somos essa semente. Todo ser humano nasceu com essa semente. Então, se teve semente na tua vida, se teve plantio na sua vida, se você é essa terra, mas a nossa mentalidade, ela está tão fechada, ela está tão, vou falar assim, num certo sentido, tão poluído, né, com tantas demandas, com tantas rotinas, com tantas ocupações, né, com tanta pressão, com tanto estresse, e são muitas dores, talvez acumuladas desde a infância, tantas coisas que você viveu, e ainda nem cheguei nos traumas, porque ainda vou chegar lá ainda. E a gente olha que a nossa mentalidade de tudo aquilo que nós absorvemos, ela interrompe o fluxo da nossa vida. Essa mentalidade que ficou fragilizada, ficou, né, com a rachadura, ficou comprometida por algum impacto, seja qual ele for, ela interrompe o fluxo natural da nossa vida, que é o que? O florescimento. Nós passamos a estação agora, né? A gente está vivendo o inverno, por mais que esses dias tenham sido quentes, né? Que bom, graças a Deus. Mas nós
observamos como que é as fases e nós vamos vivenciá-las elas. E o fluxo natural da natureza. Quero falar que nós também vivemos esses estados na nossa vida. Talvez não seja aquele estado emocional que você queria estar, mas o estado que você está vivendo na sua vida, na sua geografia, tem interrompido, tem bloqueado o fluxo para o florescimento. Por que eu fiz essa pergunta? Porque mesmo nós estamos vivendo o inverno, tem árvores que não deixou de deixar se desenvolver. Ela se permitiu continuar a crescer, a se desenvolver com esse processo. Agora chegou o momento das folhas caírem, para quê? Para elas se renovarem. Então talvez seja esse momento. A nossa mentalidade às vezes interrompe o fluxo do florescimento. Porque tem coisas, tem demandas que você vai fazendo o quê? Nossa, não estou conseguindo ver. E você vai entrando naquela exaustão, você vai entrando naquele desgaste, você vai entrando naquelas situações e você esquece que talvez algumas folhas estão caindo. Por quê? Porque você está no processo para florescer. Então, nossa mentalidade, por não entender os estados que nós vivenciamos durante toda a nossa vida, ela vai o quê? Interromper o fluxo natural do nosso florescimento. E é isso que você precisa hoje, dar esse reset na sua mente. Você precisa, dar esse start, você precisa dar esse up, que tudo isso que nos promoveu, que te promoveu, que me promoveu, que quem teve oportunidade de acompanhar os stories, eu falei um pouquinho que como a minha vida, desde a infância, era uma vida totalmente desconectada do propósito de Deus para minha vida. Eu compartilhei aqui um pouquinho também, que eu não conseguia florescer, eu não conseguia ver essa colheita do tempo de ver, do tempo de enxergar, de vivenciar aquilo, porque eu nunca consegui viver, nunca consegui enxergar, nunca consegui olhar a minha vida pelo ângulo de Deus. E é isso que eu quero aqui nessa manhã, iniciando aqui já a parte da tarde, fazer você olhar a sua vida pelo ângulo de Deus, não olhar a sua vida pelo seu ângulo. E eu começava ali a falar um pouquinho, que eu tenho aqui duas experiências para compartilhar com você. Que muitas vezes também nós não conseguimos florescer, sabe por quê? Por causa da dor e do trauma. Quando nós falamos sobre uma vida interrompida, uma vida que o fluxo do florescimento dela está interrompido, talvez essa dor seja uma mágoa, uma falta de perdão, seja algum outro sentimento que você saiba identificar. Porque tudo aquilo que nós conseguimos identificar, isso é fácil, isso é muito fácil. Até mesmo que a palavra de Deus fala, que quando você conhece a verdade, ela liberta. Então, é muito fácil você saber identificar aquilo que você sabe que precisa trabalhar. Uma mágoa, um sentimento, um complexo, uma ferida, sempre se sente rejeitada, abandonada, frustrada, alguma coisa te impacta. Essa dor é algo consciente. Mas eu quero te trazer aqui nessa reflexão de dores inconscientes. Porque nós entramos aí na área da somatização. Eu só sinto assim, eu só sinto que eu não pertenço a um lugar, eu não consigo pertencer a um grupo, a uma família, eu não consigo pertencer a tal coisa. Essa sensação de não pertencimento, a sensação de não proteção, de abandono, aquela sensação urgente, de ser sempre elogiada, ou ser vista, atendida, uma dor existencial que ela é inconsciente. Eu falo também de dores, e traumas que estão dentro, de um ser humano, sem ele menos entender o porquê aquilo está ali. Então, é nesse nível que eu compartilhei aqui ontem, que eu deixei nos destaques também, que quando nós
vemos que a dor e o trauma instalado, né, ela não deixa a mente alcançar. Olha só, a dor e um trauma instalado, é isso que eu quero que você reflita na sua vida. Se você... Beijo, aqui entrou Isabel, Sofia, pastora Rosilene, beijo vocês, meninas, amém? Eu queria falar para você que a dor e o trauma, quando ele está instalado, ele não nos deixa desenvolver, ele não nos permite florescer nos estados da nossa vida, independente do estado que esteja vivendo. Eu peguei o exemplo da natureza aqui, da criação. Primavera, verão, outono e inverno, né? Em todas essas estações há florescimento. Até no inverno, quando as folhas caem, né? Olha a visão, quando a gente, né, tira essa ótica e coloca a ótica de Deus. Ela está se preparando para o florescimento. Então, quando aqui a minha mente ela está com trauma, uma dor instalada, né? A mente não vai conseguir alcançar o entendimento do que a palavra de Deus diz. E eu te provo isso por uma experiência própria. É muito fácil eu falar para você, né, que Jesus vai curar. Quantas vezes eu vivenciei, eu adorava Jesus, eu cantava, Jesus vai me curar. E ele cura, com certeza. Não estou aqui, né, tirando esse poder do que ele faz. Ele cura sim. Ele cura quando nós conhecemos o que é. Quando nós conhecemos e sabemos o que é. Quando ele falou, conhecereis a verdade. E nós vamos olhar 3 caminhos de verdades aqui. Então, eu quero falar que quando a dor e o trauma está instalado, a nossa mente ela fica interrompida para florescer, para entender, para ter entendimento do que a palavra de Deus declara o quê? Sobre a nossa vida. Declara sobre um sucesso, sobre uma colheita, sobre um êxito que nós iremos vivenciar, viver nela. Olha só. Então, eu vou falar para você que havia uma dor e um trauma instalado dentro da minha vida. E aos 13 anos já entrei na igreja. E vou falar, eu não conhecia, nem imaginava qual era essa dor existencial, esse trauma que eu vivia reproduzindo em vários lugares. A partir do momento, querido, que eu comecei a buscar Deus, vou falar que o Espírito Santo veio começar a me trazer, né, refrigério sobre aquelas dores. Só que eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia acessar ela. Por quê? Porque tinha uma ferramenta certa. Tinha uma ferramenta para acessar aquela casa de dor. E como eu iria trabalhar algo que eu desconheço. E essa mesma experiência, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com uma cliente, com uma paciente, e ela também, né, uma pastora, e ela teve essa experiência de traumas e bloqueios que veio da infância e ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia sentar na mesa onde tinha multidões de pessoas. Ela não ia para o restaurante, olha só. Ela beijo, Bruninha, Deus abençoe, obrigada pela presença. E essa moça que eu tive, que é uma pastora, que eu tive oportunidade de trabalhar com ela em mentoria, em sessões, a gente trabalhou essa casa da dor e do trauma. Ela falou assim, eu não consigo comer quando eu estou na frente de pessoas. Eu não consigo me alimentar num restaurante. Se eu for na casa de alguma pessoa e me convidar para almoçar, para jantar, eu não consigo sentar na mesa e engolir a comida fica bloqueada, fica travada aqui. E a gente começou a trabalhar, ela falou assim que a vida dela foi assim desde a infância. Ela se casou, teve filhos e era líder de um ministério e isso estava atrapalhando a vida dela. Isso estava bloqueando a vida dela. E eu quero te trazer o entendimento que a dor e o trauma, quando ele está instalado, ele interrompe o fluxo de florescimento da nossa vida e nos bloqueia de vivermos o que a palavra de Deus diz. Então, a dor e o trauma, ela instalada ali, ela faz com que o nosso entendimento fique fechado para entendermos o êxito do que a palavra de Deus diz, que nós temos direito de alcançar. E nós trabalhamos ali
né, essa dor, esse trauma, quando nós mergulhamos lá no profundo, né, do ser dela, quando nós fomos até ali para identificar aonde estava instalado essa dor e esse trauma. Vou falar para você que em uma só sessão, uma só mentoria, né, ela encontrou onde estava esse bloqueio que ela não conseguia sentar. Uma mesa para jantar, onde tivesse um grupo de pessoas. E ela falou que daquele dia em diante, que ela conseguiu trabalhar, conseguiu acessar aquela dor, a vida dela fluiu. Ela nasceu para poder florescer, ela nasceu para poder desenvolver isso. E ela só conseguiu, quando ela conseguiu acessar a dor e esse trauma, para poder florescer. Então, o que eu quero trazer para você, às vezes os nossos olhos, né? Agora eu vou falar uma frase de um escritor que ele faz a gente refletir, né? Oscar Wilde, ele falou assim que os olhos, eles são inúteis se a nossa mente estiver cega. E eu vou falar aqui essa frase, né? Tem muito sentido para muitas pessoas que viveram uma dor e um trauma instalado e não tinha a consciência do que era e do que isso pode, né, levar ela a viver. Então, quando nós começamos a tirar essas vendas e ter um entendimento para encontrar as dores, os traumas e poder viver a vida de uma forma plena, a roda da vida girando, nós vamos começar a entender o que a palavra de Deus nos diz. Que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, que Deus tem uma terra que mana leite e mel para nós, que nós temos direitos a possuir bênçãos, que nós somos a semente, nós temos semente para poder semear, para plantar e para poder colher. Então, que nós olhamos que uma mente estruturada, uma mente fortalecida, isso que nós estamos falando nessa manhã aqui, início de tarde, que quando a nossa mente está estruturada, quando a nossa mente está fortalecida, quando a pessoa, ela está, né, vou falar com todos o seu, como eu posso usar uma palavra aqui, de todos os câmbios da sua vida, né, porque nós temos esse controle, né, de ir e vir, né, de poder realizar ou não, esse câmbio que nós exercemos. Então, quando nós estamos, né, com todas essas demandas na nossa vida inteiras, a nossa vida começa a fluir. Tudo aquilo na nossa vida começa a desatar em todos os níveis. Então, nós precisamos entender cada vez mais como é que o meu neurodesenvolvimento, como a minha vida, porque eu estou falando sobre vida emocional e estou falando sobre saúde emocional. Toda a nossa vida, desde quando nós saímos do útero da nossa mãe e paramos hoje, aqui no dia 28 de junho de 2024. Então, nós precisamos entender como que está o fluxo dessa nossa vida. Nós sabemos que Deus nos projetou para vivermos o melhor. Só que nós nascemos, né? Nós herdamos, né, muitas coisas de quem? Das nossas gerações. Nós trazemos aqui contratos, nós trazemos, né, emoções, nós trazemos muitas coisas das nossas gerações. Vou falar aqui no contexto espiritual, nós trazemos o quê? A herança, né, de Adão e Eva. Porque nós não éramos para estar, né, nesse contexto de nascer e morrer. Nós éramos para ser eternos e nós herdamos isso deles. Quero falar que no contexto físico e emocional nós herdamos muitas coisas. Se você for olhar para a sua vida física, quantos trechos, quantos, né, jeitos você trouxe dos seus familiares, trouxe da sua geração. Quero falar que na vida emocional é assim. Quantos contratos emocionais não estão dentro de nós? Quantas coisas estão fluindo, mas que a gente fala assim, essa foi a essência que eu aprendi. E é isso que eu queria desenvolver aqui com você, né? Que aos 13 anos de idade, que quando eu já comecei a caminhada cristã,
comecei ali me desenvolver no ministério. Era ensino, era estudo, era palavra, curso, teologia, e ali, né, aquela menina traumatizada, aquela menina cheia de bloqueios, aquela menina que tinha tanta vida de Deus para viver, mas também tinha tantas interrupções na sua vida, né? Quero falar para você que mesmo a base, né, dessas idas e vindas emocionais, continuei a caminhada. Mas eu não sabia, eu desconhecia um mundo emocional dentro de nós. E quando se passou o tempo, essa conta foi chegando. Quando foi se passando muito tempo, né, por 3 décadas inteiras, 3 décadas, eu fui assaltada por traumas, por bloqueios, por dores que eu não conhecia. Que aqui existe 2 tipos de dores que nós falamos, né? A dor consciente e a dor inconsciente. Aquela dor que você sabe, e aquela ferida que você sabe que é para tratar e sabe como tratar, e existe a dor e existe a ferida, que você não sabe a causa, porque aquilo permanece, porque esse fluxo está interrompendo sua vida e como tratar. Então ali que foi uma demanda muito alta. Foi uma demanda muito alta que eu falei assim, tem algo que eu preciso conhecer para trabalhar. Eu preciso ir a fundo nisso que eu não estou conseguindo ir além dali. Então, queridos, vou falar que quando chegou a época, né, entrou o milênio, né, passou zerou 1999 e entrou o milênio 2000, né. Quando chegou esse novo milênio, ali a conta começou a pegar. Então, ali eu já estava na altura dos meus 20 e poucos anos, entrando nos 30, e ali começou, né, a ser mais somatório de tudo aquilo e visível o que eu trazia, né, de dores, de traumas. Até quando eu estava desenvolvendo já a TAG, que eu nem imaginava que era isso, quando eu estava desenvolvendo também um certo tipo de depressão, porque existe de 4 a 5 tipos de depressão. E eu estava desenvolvendo um tipo de depressão, que essa depressão era crônica, e era uma depressão muito severa, muito profunda, e por muitos motivos também, para ter, né, entrado nessa casa de depressão, e um fator genético também, uma falta de neurotransmissores. E quando foi no ano de 2012 para 2017, eu iniciei um tratamento. Em 2017, querido, foi um tratamento, né, medicamentoso e terapêutico. E quando foi em 2017, né, eu tive a segunda recaída nesse processo de dores, de traumas que estava instalado, porque a medicação ela só faz você ter um AMP, né, uma sustentação, tem momentos que são necessários mesmo, só que ele não te dá a cura, ele não te dá, né, a liberdade de você vivenciar. Então, o que aconteceu? Isso foi em 2012, né, e foi por alguns anos que eu andei ali, né, só a base da medicação, só a base de alguns outros tratamentos. Mas em 2017 eu pensei diferente, né? Eu falei assim, olha, eu busco a Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito a minha parte e jamais deixarei de fazer. É isso, querido, que nos permaneceu de pé. Quero falar que quando eu falo permaneceu, porque não sou a única, tem muitas mulheres nesse mesmo grupo que nós trabalhamos, né, de mentorias e de sessões de terapia, mulheres que vivenciaram e venceram a depressão. Então, o que nos manteve de pé, né, foi essa conexão espiritual com Deus. Tem até um livro, depois eu vou compartilhar com vocês nos stories, muito interessante, de um psiquiatra. Esse psiquiatra estava falando a importância da fé, a importância da fé no momento que as pessoas estão passando dificuldades na sua vida emocional.
né, onde elas estão perdendo a saúde mental, onde elas estão perdendo a saúde emocional. E ele estava falando a importância, né, uma ferramenta importantíssima da fé. Ali ele estava abordando que, além da medicação, da terapia, estava falando a importância extrema da fé, o quanto impactava na vida dos seus pacientes. Um psiquiatra falando sobre isso. Eu vou, né, compartilhar um trechinho do livro para vocês entenderem. Então, quando esse psiquiatra ele estava falando, abordando sobre a saúde emocional, ele estava falando que a fé ela jamais poderá ser exterminada na nossa vida. Né? Não podemos só entrar no mundo da medicação, não somente entrar no mundo da terapia, mas sim um conjunto, que saber que todos eles estão ligados para tratar o corpo, para tratar a alma e o espírito. E eu tive aqui essa experiência, compartilhei um pouquinho com vocês ali, está nos destaques, pode entrar na bio, vocês vão olhar, que a partir do ano de 2017 eu pensei ali diferente. Eu falei assim, eu vou estudar sobre as emoções. O que eu ainda falei, desculpe a frase, tá? Eu falei, o que essa miséria faz com o ser humano, né? Eu falei assim, porque até, né, na época do ano de 2000 para cá, a gente não conseguia entender direito o que era isso, né? Então eu falava assim, que miséria é essa? Que miséria que acaba com o ser humano? Eu vou estudar sobre isso. Então eu comecei, ali foi um processo de cura. Porque no primeiro tratamento de 2012 eu tinha só feito o quê? Só medicação. Só ali, né? Eu relutei mesmo a fazer a terapia. Eu apareci no consultório somente 3 vezes, né? E não fui mais. E eu me arrependo por isso, porque na segunda vez eu fiz o combo completo, né? Fiz o combo completo. E eu comecei a olhar ali, em 2017, comecei a olhar ali, né, a ciência de uma forma totalmente diferente de anos atrás. Né? Comecei a olhar que a ciência, ela nos liga ao quê? Ao que realmente nós somos. E nós queremos o quê? Queremos olhar a ciência como fosse algo, né, um bicho de 7 cabeças, ou algo tão menos, né, tão menos importante que ela não é. Porque nós somos ciência, nós fomos feitos de ciências. Quando nós olhamos tudo aquilo que Deus criou, é uma ciência. E quando eu comecei a olhar, né, que eu vivo a fé, mas eu não vivo o quê? Essa humanidade, eu não vivo essa ciência, eu não consegui ali entender que além de um corpo, de uma alma, eu tinha ali partes da minha mente, do meu cérebro, que é a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente e a nossa mente inconsciente. Então, quando foi em 2017, eu falei assim, vou estudar como eu funciono. Aí ali, querido, não parei mais. Então, por que estou trazendo aqui, compartilhando? Porque nós temos uma vida. Nós temos uma vida emocional. E essa vida emocional vai demandar se ela é saudável, se ela é estruturada, se ela é fortalecida. Como eu falei no início dessa live aqui, que às vezes a nossa mentalidade está interrompida porque existe uma dor, uma ferida. Se ela é consciente, isso está muito fácil. Pode ter certeza que com toda a ajuda de Deus e você trabalhando, você vai chegar lá. Agora, se essa dor e esse trauma instalado for inconsciente e você não sabe a casa ou o caminho, né? Como eu estou dando a minha experiência de outras mulheres aqui, que eu poderia falar várias, ela nunca vai conseguir entender uma mente que está com trauma, dor instalado, ela nunca vai conseguir ter um entendimento do que a palavra de Deus diz. E ela precisa de uma ferramenta para poder chegar até essa casa onde está alojado ali, onde se encontra a dor desse trauma e desbloquear para a mente dela ser fortalecida, estruturada e assim ela começar a viver o fluxo para poder florescer. Então, a partir de 2017, eu comecei a fazer isso. Eu saí da caixinha. Eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu falei assim, Senhor, eu conheço a tua palavra.
Senhor, eu conheço tudo, eu estudei, eu fiz a minha parte. Senhor, o Senhor também o Senhor fez a sua parte, até aqui tem feito, está fazendo. Então, Senhor, agora eu vou começar a estudar como o ser humano é feito, como é a nossa mente, o que é que acontece dentro de nós por um sentimento, por uma emoção, por isso e por aquilo. Eu quero entender, Senhor, todas essas demandas. E ali em 2017 que eu comecei a fazer, estudei psicanálise. Fui lá, né? Lá vai eu, né? Eu entrei numa sala lá para poder fazer aulas de psicanálise. E todo mundo, isso é coisa de doido, isso é coisa de loucura e tal, assim, acolá, né? E tava eu lá, querido. Foi tão bom que eu fiz a segunda aula. E eu permaneci até o final. Eu vou falar, depois que terminou a primeira formação, eu fiz a segunda formação. Eu falei assim, agora... E eu estava, sabe aonde? Ainda eu estava em depressão. Só que era diferente. Eu conseguia entender. Até porque eu gostava de uma cor. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que você gosta dessa cor? A cor que você mais gosta, a sua cor preferida, você sabe por que tu gosta dela? Eu quero te falar, isso ainda é inconsciente para você, né? Mas quero te falar que até a forma como a gente gosta de uma cor, ela é inconsciente para nós. E sabe por que a gente gosta dela? Porque teve uma casa, teve um momento especial na sua vida que você começou a gostar dessa cor. E foi numa dessas entregas, nesses mergulhos de conhecer a nossa mente, eu entendi porque eu sempre gostava de 2, 3 cores na minha vida. Porque teve um momento único, teve um momento especial. Teve um momento marcante que a partir daquele momento eu era muito bebê, eu era muito criança. E eu cresci, né? Porque quando você é adulto, você não se lembra de tais momentos e por que você gosta daquela cor. Você gosta. Eu sei que eu gosto muito dessa cor e eu quero essa cor. Só, queridos, que quando a gente começa a olhar que está lá guardado no seu inconsciente tudo que você viveu, bom, maravilhoso, surpreendente, extraordinário, e também está lá muitas coisas dolorosas. E foi mergulhando dentro de mim mesma que eu descobri porque eu gosto tanto de 3 cores. E eu consegui olhar tudo à minha volta, falei assim, agora eu sei porque todas as coisas acontecem na minha vida. Eu sei porque às vezes os loopings são reproduzidos na minha vida. Eu sei porque as mesmas histórias se repetem na minha vida, sejam boas ou sejam ruins. E o que acontece é que isso vai se transformando, sabe o que? No hábito. E às vezes, dependendo do que for, isso vai interrompendo a nossa vida. Ou vai fluindo a nossa vida. E ali, queridos, não parem mais. Comecei a estudar, foi a segunda formação. Aí, de 2017, foi o início o processo desta cura. Foi o início o processo, né, de viver algo novo, de viver algo diferente, que eu não queria mais viver a mesma vida que eu estava vivendo, desde como eu tive um entendimento do que é um ser humano. E ali ele começou a ter esse processo de cura, mesmo na depressão, eu tenho controle, né, ter ali algumas argumentações já respondidas dentro de mim. E quando chegou o ano de 2019, né, o ano de 2019 foi marcante para a minha vida. Ali, o que aconteceu em 2019 foi, vou falar para você, foi um impulso para eu ter chegado até aqui o dia de hoje. Foi um impulso de tudo isso. Vou falar para você que em 2019, né, eu estava num processo ainda da depressão, só que eu tive ali, né, muita intimidade com Deus, né? Algumas pessoas já sabem, né, conhecem o livro, outras não, mas depois, né, mergulhando aí no trabalho, você vai conseguir, né, compreender um pouco da minha história, mas vou reduzir aqui. Em 2019, querido, eu estava ali naquela muito profunda intimidade com Deus, mesmo vivenciando, né, todo esse desafio no meu mundo emocional, na minha saúde emocional. Eu vinha com uma vida, né, cheia de dor, de traumas inconscientes, né, que existem essas duas dores, consciente e inconsciente. E existia também o que? Essa fé, né, essa fé tremenda em Deus. Só que eu tinha e poderia, e eu quis ir muito mais a fundo para conhecer como eu poderia mudar tudo isso. Então, terminei os estudos, continuei a fazer mais algumas formações e em 2019 veio ali, né, uma profeta de Deus,
né? E estava falando para mim que o Senhor estava organizando, né, aqui dentro. O Senhor estava trazendo uma cura, né, sobre as minhas conexões neurais. Vou falar para você que a minha família materna, ela tem um problema de cargas, né? Isso é um problema genético. Eles têm problemas, né, de produção de neurotransmissores. E essa produção de neurotransmissores, beijo, paz, pastora Rose, né? Grata pela sua presença aqui, seja bem-vinda. E toda parte, né, materna tem essa dificuldade. Houve suicídios na família, né? Houve tantas coisas na família. E eu só consegui enxergar depois de todas essas formações. Depois de todas essas formações. Quando, querido, comecei a receber aquela palavra de Deus ali, comecei a entender, né, como estava fazendo tanto sentido. Por isso, permanecer na minha vida, né? Panoramas, né, de diagnóstico médico, né, tanto médico como terapeutas. Então, quando eu comecei a olhar ali, o Senhor estava assim, eu estou, né, organizando, né, essa parte, essas funções neurais. Então, eu não conseguia produzir químicas suficientes para me manter, né, me manter bem, aquele bem-estar, sabe, aquela alegria da vida, aquela alegria de viver, né, aquele suporte, né, tudo. E eu achei interessante que o Senhor usou essa profeta e falou assim, eu estou tirando tudo isso, porque onde é templo do meu espírito, isso não pode ficar, né? Falar para você que passei 10 anos vivendo com esse sentimento, né? Sentimento era um ódio gratuito, era um sentimento, querido, de morte, né? Era um desejo constante de morrer, um sentimento, querido, era uma vontade, igual você querer comer comida, beber água, era isso, eu queria. Não tinha mais nenhum pingo, nenhuma mínima vontade de viver, porque não tinha cargas neurais, não tinha neurotransmissores. Então o médico mesmo ele fez essa avaliação. E vou falar que durante toda essa formação, na psicanálise, toda essa formação de estudos de inteligência emocional, consegui entender o padrão de funcionamento do ser humano e você fazer dos seus dias melhores. De você conduzir a sua vida, não para você, né, maltratar, para você tropeçar, para você não cometer, né, algo pior, que eu poderia ter cometido suicídio, como eu tinha pensamentos e ideações suicidas. Então, tudo isso aconteceu por eu conseguir entender a forma como eu conseguia bloquear isso. A vontade de Luiz permanecia lá? Sim, permanecia. Por quê? Por causa dessas conexões neurais que não funcionavam bem, mesmo apesar de todo estudo, mesmo apesar de todo o procedimento, de todo o tratamento, ainda não tinha essa saúde emocional, porque era um problema genético. Porque quando é algo genético, né, é uma patologia, né, era um problema neural, era um problema neurológico. Então, isso aí é uma patologia. Mas quando nós falamos somente de transtornos emocionais, isso não é uma patologia. Esses problemas emocionais são desafios que a sua mente fica interrompida, fragilizada, precisando o quê? Precisando ser estruturada e fortalecida para o fluxo da sua vida fluir, como nós falamos aqui do início. Só que ali não era somente uma mente que estava com uma dor, um trauma instalado, que precisava ser fortalecida, que precisava ser estruturada. Mas o que estava precisando ali realmente era de uma cura na patologia. E o que aconteceu em 2019, essa cura na minha patologia, né, no meu ser, na minha mente, aconteceu. Quando o Senhor curou, né, essas cargas neurais que não produziam neurotransmissores. Então, de 2019 para cá, né, quero te falar que o meu cérebro está funcionando muito bem, amém? Graças a Deus por isso. Todos os neurotransmissores estão produzindo químicas ali suficientes e para mais, para a glória de Deus. Só que ali que eles não parem mais. Em 2019, ainda o Senhor usou uma profeta para falar que dessa porta que ele abriu, que foi essa cura, o Senhor estava abrindo outras portas. E ali, querida, eu não parei mais.
Ali comecei a fazer outras formações, fiz inteligência emocional, fiz master em inteligência emocional, fiz life coaching, eu fiz ali, estudei análise corporal, perfil comportamental, ali eu fui estudando, né, a TRG, terapia de reprocessamento generativo, e fiz outras formações. Nossa, tem informações aqui, se eu for colocar, a parede é cheia de tantas informações aqui, porque eu não sou de ficar, né, me exibindo com isso não, porque aquilo dali só me trouxe mais vida, né, aquilo dali não é, para mim não é simplesmente um papel. Conhecimento é poder que te dá para você curar a sua vida, para você curar o próximo, porque quando nós não curamos a nossa vida, nós vamos passar isso para a nossa geração. Quando nós não curamos algo em nós vamos deixar isso para os nossos filhos. Que quando nós não curamos algo em nós vamos deixar isso para a nossa geração. E aquilo que nós não curamos, nós vamos sangrar a alguém que está do nosso lado. Então, para mim, isso foi poder, foi conhecimento, foi cura. E hoje aqui nós estamos, né, abordando esse assunto. O quanto nós precisamos entender que a dor e um trauma instalado nos impede de enxergar o que a palavra de Deus diz. Nos impede de viver a plenitude que Deus criou para nós. Que como uma vida traumatizada, uma vida cheia de dores inconscientes, né? Inconscientes. Porque você tem uma dor consciente, nossa, é fácil, né? Você ora a Deus, né? Que eu tinha essa palavra para entregar hoje sobre Ana, né? Uma mulher que tinha uma dor consciente, né? E talvez você esteja se identificando com essa palavra, ou talvez você pensou em alguém agora, né? Se essa palavra fez sentido para você, ou para alguém que você conhece, que está sentindo uma dor hoje, que seja consciente, alguma ferida, e ela está sangrando e é consciente, né? Compartilha com ela essa palavra. Porque Ana, né, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz que essa mulher é uma mulher amargurada. E quantas vezes, querido, nós vivemos mulheres amarguradas que elas nem sabem por que elas estão dessa forma. Lembra que eu tinha falado sobre contratos emocionais? Vou falar para você, eu não fui criada com minha avó, mas eu tive momentos que eu estava com a minha avó. Eu vou falar para você que eu nunca conheci uma pessoa tão amargurada como a minha avó. Vou ter um dia que eu vou compartilhar aqui sobre a história da vida dela. Porque eu conheci a história dela. E a história dela, queridos, eu vou falar para você, foi terrível. Aí eu entendi porque essa mulher era amargurada. Nunca recebi um abraço da minha avó. Nunca recebi um beijo. Ela nunca falou assim para os netos, para nenhum. Assim, olha, eu amo você. Ela só sabia murmurar, reclamar. Ela só sabia falar palavras torpes com as crianças. Toda vez que eu olhava para ela estava com a cara, sabe? Com a cara fechada, mas era uma cara empurrada. Mas ela estava assim porque ela trazia muitas dores dentro dela. Dores conscientes e dores inconscientes. Só, queridos, que algumas dores que quando eu comecei a fazer esse mergulho, porque é tão importante você saber a ciência, que a partir do ano de 2017 para cá, o que eu fiz, eu uni a fé e eu uni a ciência. Eu só vivia só o que a palavra de Deus dizia ao meu respeito, e até hoje eu vivo ela. Só que eu desconhecia o que a ciência diz que eu sou. Eu desconhecia e não vivia o que a ciência diz que eu tenho que fazer. E a partir de 2017 eu uni a fé e a ciência para poder ser um divisor de águas na minha vida e na minha geração. Quando eu comecei a ver que eu tinha dentro de mim muitos contratos emocionais que vinham da minha avó. Que teve um certo momento que uma prima minha, ela me mandou um vídeo e falou assim, você conhece essa pessoa? Ela falou assim, sim, é a nossa avó. Queridos, eu vi o vídeo, porque é um programa que faz o rosto se movimentar. Porque pegaram só uma foto de documento dela e fizeram isso, para dar vida àquela foto. Quando eu olhei, veio uma dor dentro de mim. Olha só, queridos, né? Estou falando sobre ciência. Como muitas coisas estão nas nossas células.
E eu olhava para aquela foto, para aquele vídeo. Queridos, eu senti uma dor. Eu não sabia de onde era essa dor, mas era uma dor, uma vontade de chorar tão imensa, tão intensa e profunda, que eu tive que mergulhar naquilo ali. Eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, quantas informações as minhas células trazem da minha avó e estão querendo me falar aqui hoje. E eu comecei a olhar uma mulher totalmente amargurada, uma mulher que foi criada sozinha no mundo, porque perdeu a mãe, perdeu a sua família, a sua madrasta quis envenená-la, colocando veneno na comida. Então eu olhei assim, a vida dela, como ela não tinha alegria na alma, ela não tinha alegria no mundo, ela não tinha alegria de viver. Era dores conscientes e inconscientes. E ali, querida, eu queria saber de onde vinha tanta dor quando eu olhei para aquele vídeo, tanta dor quando eu olhei para ela, mas aquilo que ela viveu, né, passou para o útero, né, onde estava sendo gerada a minha mãe. E eu trouxe muitas coisas da minha mãe. E muitos contratos emocionais que ele pode ter certeza está em nós. Muitas coisas que você não sabe porque você sente, não sabe porque você faz, não sabe porque você se comporta. Muita coisa está aí. E eu quero falar, e aonde tem algo instalado, isso nos impede de viver a plenitude, de entender o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Mas quando você começa a unir a sua fé, quando você começa a unir a palavra de Deus e começa a entender como você é, a ciência de como nós comportamos, quero falar, isso daí vai ser power e divisor de água para a sua vida. E nesse momento, queridos, que quando eu olhei para tudo isso, né, fui resolvendo e desenvolvendo ali toda essa somatização para poder as minhas células e a minha vida, toda a conexão, né, até mesmo uma oração geracional eu fiz, porque eu recebi uma palavra profética de Deus que esse profeta não conhecia a minha família, ele foi um pastor meu. Foi um pastor que dava cobertura à nossa vida, à nossa família, na época de 2000 que eu já comecei a passar essa dificuldade. E ele falava assim, olha, a partir de você, todo este mal que vinha acompanhando a sua família, ele falava até um espírito de loucura, porque havia suicídios, e esse espírito de loucura ninguém mais sabia o que era, né? Era problemas emocionais, era transtornos, esquizofrenia, eram muitas coisas. E ele falava assim, olha, Deus me mostra que a partir de você isso vai acabar. Queridos, eu recebi essa palavra e eu estou vivendo isso no tempo de hoje. Vou falar que no ano de 2017, aquilo que queria vir através de mim, que queria se propagar através de mim, acompanhar a minha geração, quero falar que Deus realmente levantou um tempo, porque eu escolhi, eu decidi falar assim, não, eu vou mudar a minha história e mudar a minha geração. E eu tive que, duas coisas eu podia fazer. Em 2019, quando veio essa cura, nessa patologia, nesse diagnóstico, que eu tinha um problema de químicas cerebral. E a decisão, quando o Senhor falou que naquela cura o Senhor estava abrindo outra porta para a minha vida. Eu tinha duas decisões. De ficar com medo, de não me importar, de resistir a esse propósito, esse chamado, mas também de escolher, né? Falar assim, não sei aonde Deus vai me levar, mas eu vou me posicionar, eu vou me entregar a esse processo, eu vou me deixar viver tudo aquilo que Deus quer fazer em mim, fazer através de mim e fazer por mim. E quero falar que desde 2019, né, eu não parei mais. E hoje, cada vez mais que eu mergulho, eu estudo, tudo vai se conectando. Das portas que Deus abriu em mim, as portas que Deus abriu, né, através de mim, com este propósito de cura, este propósito para curar territórios, para curar pessoas. E é isso que eu deixo nessa manhã para você. De tudo que você viveu, de toda a sua vida emocional, que você trouxe do útero da sua mãe, desde que você nasceu. E essa saúde hoje emocional, como é que tá? Como é que tá a tua mente? Como que tá o teu coração?
se existem feridas e dores conscientes, é muito fácil. Vou deixar aqui, né, esse capítulo de 1 Samuel de Ana. Tinha dores ali em Ana, talvez até contratos emocionais que ela trazia. Contratos que ela não assinou. Talvez eu e você, contratos por muito tempo nós levamos sem assinar também. Que era desconhecido, era coisas inconscientes. E hoje tudo fica tão mais claro, né? Deus vai nos dando oportunidades de ficar conscientes e de podermos trabalhar. E Ana, querido, a palavra de Deus fala assim, que ela estava amargurada na sua alma. Uma alma cheia de amargura, cheia de dores, de rejeição. E ela sabia porque ela era rejeitada. O pior é você não saber por que você é rejeitada. Ou porque alguma coisa na sua vida é um looping de rejeição. E Ana sabia porque ela era rejeitada, porque a sociedade a tratava daquele jeito, mesmo sendo muito amada pelo seu esposo. E ela estava com uma amargura muito grande. E ela estava querendo reproduzir isso. Andando de cara feia, andando de cara amarrada. Ela não estava tendo contentamento em nada na sua vida. E quantas mulheres hoje a gente conhece dessa mesma forma? Eu vim de uma família assim. Eu vim de uma família dessa forma. Minha mãe foi criada dessa forma. Minha mãe só veio mostrar amor aos filhos depois que ela conheceu Jesus. Mesmo ela sabendo das dores que eram conscientes e inconscientes, ela só conseguiu demonstrar amor porque ela sentiu esse amor de Deus. Porque ela conseguiu ser tocada pelo amor que flui de Deus para poder passar isso para os seus filhos. Mas nós viemos debaixo de muitos contratos emocionais, porque ela foi criada por uma mãe extremamente amargurada. E Deus não ia mudar a história de Ana com o coração amargurado. Deus não ia impactar a casa, a geração de Ana com o coração amargurado. Jamais, querido. Deus, para poder fazer algo novo, primeiro ele tem que limpar. E ela chegou, e foi a decisão dela. Ela chegou lá no altar, e ela com o coração amargurado. Ela falou, Senhor, estou te apresentando isso. É isso. Quero falar que tem pessoas que não vão entender o chamado de Deus na tua vida. Tem pessoas que não vão entender os planos de Deus na tua vida. Quero falar que tem pessoas que não vão entender de maneira nenhuma o processo que você está passando. Porque o processo que você está passando, quero falar, você vai ter que passar. Porque desse processo, desse esmagamento, vai sair um novo chamado na tua vida. Vai sair, querido, algo novo de você. E ali, Ana, querido, ela estava sendo esmagada por aquele processo. Estava sendo esmagada. É isso que eu trago nessa reflexão nessa manhã. Quantos esmagamentos nós passamos na nossa vida? No contexto físico, no contexto emocional, não é mesmo? Financeiro, aquela roda da vida que nós falamos no início aqui. Quantas coisas nós ficamos aí sendo pressionadas. Só que é isso daqui que nós não podemos deixar o nosso coração e a nossa mente ser contaminada. Não podemos deixar toda amargura, toda aflição, toda dor, consciente ou inconsciente, ser ali o pivô, ser ali o carro-chefe, ser o controle da nossa vida. Só que Ana, ela falou assim, não, eu vou ter que orar ao Senhor. Até no momento da oração, queridos, até o sacerdote interpretou errado. Já passou por momentos assim, né? Meu Deus, ninguém tá me entendendo, ninguém me entende. Já passou por esse momento, né? Ninguém tá me entendendo, ninguém entende nada, só eu sei, só eu sinto, só eu passo. Quero falar, mas Deus te entende como ninguém. É isso. Deus te entende como ninguém. Em todos esses processos de dores conscientes, inconscientes, traumas, dores instaladas ali. Quero falar em tudo isso, ninguém me entendia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só eu estava vivendo aquele processo no secreto para depois ser revelado. E eu quero falar que Ana passou por esse momento que não estava sendo entendida. E talvez você está assim, não sendo entendida, compreendida. Só que Deus ouviu ali o coração dela.
Deus ouviu ali todas essas dores, essas feridas, que ela poderia trabalhar, que ela poderia acessar ali e mudar a sua geografia. E eu te deixo essa palavra de ouro. Medite nela no dia de hoje. Compartilha com uma mulher que você ama, que talvez ela esteja passando uma história de amargura na vida dela. E eu quero compartilhar aqui sobre dores, sobre traumas que são inconscientes e nós vivemos essa somatização. E vivendo um contrato emocional por isso, reproduzindo isso. E eu quero te falar que Jesus, ele liberta. Jesus, ele fala assim, conhecereis a verdade, ele vos libertará. Amém? Tá eu aqui. Porque eu permaneci nessa âncora. Porque existem âncoras na nossa vida, que eu ia falar sobre isso, mas vou me prolongar muito na live, sobre âncoras no nosso pensamento que prejudica a nossa saúde mental. Só que eu estou deixando o Espírito Santo levar eu aqui, amém? Estou sendo guiada por ele hoje aqui. Saí até um pouco do script. Só que eu vou falar para você que, além de Jesus dizer que a verdade liberta, ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei sobre 3 verdades aqui, mesmo? Falei sobre 3 verdades no meio da nossa live. Quero falar que a verdade, que primeiro, nós somos criados de Deus, ele é o centro de tudo em nós. Esse conhecimento que nós temos de Deus, ele liberta. Vou falar para você que Jesus nos libertou pelo poder da cruz. E muitas vezes nós não conseguimos ter acesso a ele por causa de dores e traumas instalados. Jesus nos libertou. Mas eu quero falar para você que o conhecimento daquilo que era inconsciente passa a ser consciente, ele te liberta. Quantas vezes você sofreu, quantas vezes você se remoeu por algo que você não sabia e depois que aquilo ficou tão claro para você, dissipou-se como um pó, não foi? Então, o conhecimento liberta. O conhecimento é poder. Quero falar que o autoconhecimento é libertador. Olha só. Jesus nos libertou pelo poder da cruz, amém? Você não precisa mais andar assim. Você não precisa mais andar levando sua vida dessa forma, guardando a dor e o trauma instalado, vivendo as dores conscientes e inconscientes. Jesus já nos libertou. Mas eu quero te trazer um entendimento, né? O que aconteceu comigo de 2017, ali começou o processo de conhecimento que me libertou também. O autoconhecimento liberta. O autoconhecimento, querido, é um power na nossa vida, é um divisor de águas também. E eu quero falar para você que viver processos. Talvez a gente esteja assim, né? Eu preciso de um milagre, né? Talvez você fale assim, não, eu preciso de um milagre na minha vida física, no meu físico, eu preciso de um milagre nas minhas emoções, eu preciso de um milagre, né, no meu espírito, eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Vou falar para você, querido, viver processos. É doído que eu vou falar para você. Viver processos liberta. Porque a dor nos ensina, a dor nos faz crescer também. Mas é uma escolha nossa. Porque viver com dor e não aprender, não crescer e não sair dela, aí não vale a pena. Mas você viver o processo de sentir a dor, mas sair daquilo dali para algo melhor, é surreal. E é isso que eu deixo para você nessa manhã, nesse dia de hoje. Vive esses processos. Saiba, creia, Jesus já te libertou. A cada dia, se conheça. Vive esse conhecimento. Vive o autoconhecimento. Por isso que bem que Jesus falou que a verdade vos libertará, a verdade vos liberta. Porque primeiro ele é a verdade. Segundo, a verdade sobre você mesma. A verdade do que você é, do que você traz, do que você sente. A verdade de como você tem que fazer, tem que funcionar, tem que ser, tem que viver. Quero falar, a verdade é libertadora. É libertadora. Então, nessa manhã aqui, o autoconhecimento e ver processos vai te levar a um nível de fluir em todas as áreas da vida. Eu quero me despedir aqui. Foi muito bom estar com vocês.
Quero falar, se você tiver uma dor consciente, faça como Ana. Ore. Não deixe a amargura ou qualquer outro sentimento tomar conta do seu coração. Agora, se você tiver uma dor inconsciente, se você está vivendo esses traumas, até mesmo aqui como eu compartilhei uma experiência de uma pastora que me chamou, procurou para a gente ter uma mentoria, uma sessão, e ela compartilhou o bloqueio, a dor e o trauma, e num dia só, ela contou o testemunho, que ela tinha um bloqueio na hora de se alimentar, e ficava aqui parada a comida. E ela descobriu por que ela vivia assim. Desde a infância, ela conseguiu identificar qual era essa dor e resolver esse problema. Aquilo que eu e você conhecemos, Deus nos ajudará no processo. Pode ter certeza disso. Mas aquilo que não conhecemos, Deus nos levará a portas e a ferramentas que nós iremos conseguir viver e vivenciar e vencer esses processos. Amém? Quero fazer uma oração, abençoar a sua vida e agradecer por você estar aqui comigo nessa manhã. Amém? Falando sobre vida emocional, a nossa vida emocional e a nossa saúde mental. Amém? Meu Deus, eu te louvo. Senhor, quero abençoar. Eu quero, Senhor, delegar uma palavra, Senhor, declarar uma palavra de bênção, de vitória sobre a vida emocional dessas mulheres, sobre a sua vida, sobre a família, a vida, Senhor, de homens também que estiveram aqui presentes conosco, a sua casa, a sua família. Meu Deus, aonde essa live chegar a alcançar, os ouvidos, Senhor, que escutarem essa mensagem, Senhor, e que descer ao coração, tu possa fazer com que tudo aquilo que esteja interrompido sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o seu coração, venha ter um desatar. Todos nós nascemos, Senhor, para o florescimento, independente das estações da nossa vida. Assim como existe a primavera, verão, outono e inverno, existe florescimento nessas estações. Até quando uma folha cai da árvore, ela está se preparando para renovar-se. Meu Deus, assim que cada estação que nós passarmos, que cada um, Senhor, estiver passando nesse dia de hoje, que a mente dele venha receber essa paz que excede o entendimento. Que tudo aquilo que for uma dor consciente, que o Senhor ajude a vivenciar esse processo. Mas tudo aquilo que for inconsciente, Espírito Santo de Deus, abre portas. Senhor, faça ele ter acesso a ferramentas. Faça ela ter acesso, Senhor, a ferramentas. Para poder, Senhor, dar esse mergulho. Para que ela venha quebrar esse interrompimento e venha florir e a florescer. Que todas as sementes, Pai, que foram semeadas, mas não tiveram plantio, eu declaro sobre a vida de cada um deles, que venha ter colheitas. Na vida física, na vida emocional, na vida financeira e na vida espiritual. Meu Deus, que tudo aquilo que esteja interrompendo a nossa mentalidade de fluir e florescer, tudo aquilo que esteja, Senhor, instalado, Senhor, seja consciente ou não, que venha ter agora um derramar do teu bálsamo sobre a mente, sobre a alma e o coração. Contratos emocionais, Senhor, amargura, solidão, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, outros transtornos, Senhor, emocionais ou patológicos. Meu Deus, porque nós sabemos que aquilo que é patologia, o Senhor tem uma cura divina. E aquilo, Senhor amado, que é um acesso de uma ferramenta fácil, que nós mesmos poderemos fazer até mesmo em casa. Meu Deus, tu possa estar neste momento trazendo ferramentas para poder trazer cura, restauração, provisão, plenitude e abundância sobre a mente, alma e corações nesse dia de hoje. E eu te louvo e te agradeço por esse dia aqui, por essa oportunidade, por este momento de cura, de conhecimento, de um divisor de água, de uma libertação, no nome do Senhor Jesus. Amém, meninas também, que nós temos pessoas aqui. Agradeço a presença de todos vocês, amém? Curte aí a live depois que estiver salva, porque isso aí faz, né, o engajamento aparecer muito para outras pessoas, e compartilhe. Vou falar, seja essa ferramenta de cura.
decida hoje curar alguém também. Amém? Quero me prontificar aqui. Precisar de atendimento, comunicação, uma palavra, uma orientação, né? Um divisor aí, eu me deixo aqui à vontade, disponível, faça pergunta, me chame. Estou aqui para poder servi-los também. Amém? Como nessa manhã, né? Abrir mão de um tempo, de um espaço, de 1 hora, 1 hora e meia, para poder servir aqui com meus dons e talentos, para curar, né, o seu conhecimento, abrir a sua visão, curar a sua geografia ou a vida de quem mais precisa. Bem, até a próxima live, já estava com saudade de fazer live, né, as demandas é muito corrida, mas hoje o Senhor nos abençoou. Fique com Deus, até a próxima, amém? Beijo, shalom, muito obrigada pela tua presença aqui.